e quando não há réplicas e a presença de tendência não é tão evidente. Então, nesse caso, nós podemos utilizar o teste de permutação. Sobre esse teste, a descrição dele foi publicada nesse trabalho na Chemolab em 2014. Esse trabalho, a motivação dele foi justamente o evento da SBQ, onde para o modelo PLS, os resíduos do modelo PLS, havíamos um consenso que aqui apresentava uma certa tendência nesse resíduo, mas para o resíduo do modelo SVR não havia uma tendência. Então houve uma discussão entre eu e a professora Ieda Scarmini, onde ela achava que aqui também apresentava uma certa tendência não linear. Então, para mim não estava tão clara essa tendência. Então vamos a como que ocorre esse teste de permutação. Então aqui eu construí aleatoriamente 100 valores, ou seja, 100 amostras, com normalmente distribuído, com média zero e variância igual a 1. E eu peguei um por um, fui pegando ponto a ponto, aleatoriamente, e obtive esses dados nessa ordem. Então, a ordem do primeiro até o centésimo valor, e fui obtivendo esses valores, cujos esses dados possuem uma média zero e uma variância igual a 1, dados normalmente distribuídos. A questão é, qual a probabilidade desses mesmos valores, os mesmos 100 dados, os mesmos 100 valores que eu tenho aqui, quando eu fosse tirando eles um a um, que eles viessem saindo e me desse este perfil de dados, de valor de referência versus o resíduo. Uma vez que são os mesmos valores, a distribuição deles, ou seja, a distribuição desses dados, vão ser o mesmo. Uma vez que os valores são idênticos, são os mesmos valores. A questão é só a ordem no qual cada um desses valores foi sendo retirado, foi sendo retomado. Então, nesse caso, se eu fizer um teste para erros sistemáticos, ou seja, o teste T, se eu fizer para esse conjunto de dados, eu vou ter como resultado que não há erros de tendência nesse conjunto de dados. Eu vou ter como resultado que não há presença de viés nesse conjunto de dados. Eu vou ter como resultado que não há presença de viés nesse conjunto de dados, uma vez que o teste de viés eu levo em consideração o valor do viés e o desvio padrão desse conjunto de dados. E avalio se o valor do viés encontrado é estatisticamente igual a zero para o nível de significância adotado no meu teste. Então, nesse caso, o bias, o viés deu 0,06 para dados com média zero e variância igual a 1. O valor de t calculado deu 0,67 e o valor de t tabelado 1,98, ou seja, como esperado, não há presença de viés. Então, nesse caso, não é indicado para para avaliação de erros de tendência em conjunto de dados. Então, quando eu fiz o teste de permutação, ou seja, avalio a probabilidade de eu encontrar isso daqui nesta ordem, na ordem que está aparecendo esses dados, uma vez que eu tomo eles um a um, a probabilidade disso é muito baixa, é muito próxima de zero. Bem, como que eu faço esse teste de permutação? Então, parto do princípio que o meu resíduo ele é formado de duas partes. Uma parte que pode ser a parte tendenciosa, uma parte é a tendência, mais um erro aleatório. Eu vou aplicar esse teste sempre quando houver a dúvida sobre a presença ou não de alguma tendência no meu conjunto de dados. Então esse g é alguma função polinomial qualquer. Então esse g de yi ele vai ser igual a um bn yi elevado a n mais um bn menos 1 y elevado a n menos 1 até o valor de b1 y mais o valor de B0. Onde o interessante desse teste não é ir testando qualquer polinômio no meu resíduo, e sim testar o polinômio específico que eu quero avaliar. Ou seja, se eu acho que os meus resíduos apresentam uma tendência quadrática, eu vou testar um polinômio de grau 2. Se eu acho que tem uma tendência linear, eu vou testar um polinômio de grau 1. O teste só tem validade quando há dúvida se os resíduos são aleatórios ou não, ou quando há dúvida da presença de alguma tendência no meu conjunto de dados. Então, eu vou avaliar. Então,
a presença desta tendência, a presença desse polinômio, ele será verificado a partir do coeficiente de maior ordem. Pois, uma vez que eu estou avaliando meu conjunto de dados e acho que no resíduo está presente uma função de segundo grau, se realmente está presente essa função de segundo grau, o coeficiente de maior ordem desse polinômio ele será significativo, ou seja, ele será diferente de zero. Caso o coeficiente desse polinômio seja igual a zero, eu posso desconsiderar a presença desse polinômio, ou seja, dessa função, nos meus resíduos. Então, observe aqui um conjunto de dados quaisquer. Então, eu tenho 5 valores, y1, 2, 3, 4, 5, e aqui os valores de resíduo. Então, os valores 0,3, menos 0,2, 0,1, menos 0,4 e 0,2. A partir desses 5 pontos, eu calculo o meu valor Bn do polinômio que eu acho que está presente nesse conjunto de dados. E aqui, volto a reforçar, se eu achar que existe a presença de um polinômio de primeiro grau no meu resíduo, eu vou testar aqui o B1. Se eu observar e partir do princípio e achar que tem a presença de um polinômio de segundo grau no meu resíduo, eu vou avaliar somente o coeficiente B2, ou seja, o coeficiente de maior ordem, ele que vai me dar o grau do meu polinômio. Então aqui eu calculo um B asterisco, esse B asterisco vai ser o meu valor de referência. A partir disso, eu mantenho o meu resíduo, mantenho a coluna do meu resíduo, e vou permutar os valores de y. Então, aqui eu fiz uma permutação, então obtive agora os valores 4, 5, 2, 1 e 3. Quando eu faço essa permutação, eu destruo a informação que tem no meu resíduo. Então, eu destruo essa informação. A partir da destruição dessa informação, eu calculo novamente, aplico o polinômio, determino o coeficiente de maior ordem para esse dado permutado e vou fazendo isso k vezes. Então, eu faço isso pela segunda vez, destruo novamente a informação de y, ou seja, permuto novamente os valores de y, faço permutação e calculo um novo coeficiente Bn. Faço isso k vezes, então eu vou obter um conjunto de valores de coeficientes Bn de maior ordem, de forma que eles não possuem informação relevante algum, porque eu destruí a informação dele quando eu permutei o valor de y. Então, a partir disso, eu tenho um conjunto de valores de B que não possui relação, não possui informação física, e esses valores vão me dar uma distribuição. A partir disso, eu vou verificar se esse valor que eu estou observando aqui, que eu calculei para o meu conjunto de dados, se ele pertence ou não a essa distribuição com um grau de significância alfa. Só que ocorre que, quando eu tenho duas amostras, eu tenho duas permutações possíveis. Quando eu tenho 3, o número de permutações sobe para 6. Se eu tenho 4 amostras, 24, 5. Eu tenho 120, 6 amostras. Eu tenho 720 e o número cresce de forma muito abrupta. Quando eu tenho 10 amostras, eu tenho mais de 3 milhões de permutações, mais de 3 milhões de possibilidades. Então, eu não tenho condição de calcular todas as possibilidades, eu calculo uma parte delas, e essa parte é bem representativa. Então, um exemplo aqui para aquele mesmo conjunto de dados, essas 100 amostras, quando eu faço 50 permutações, quando eu faço 500, quando eu faço 500 mil permutações. Nos computadores, nos desktops ou laptops normalmente utilizados hoje, eu fazer até 500 mil permutações, uma vez que só são 2 vetores, não são um conjunto de dados tão grande, isso não demanda muito tempo, não demanda muito custo computacional. Mas se aumentar isso já para 5 milhões, aí já começa a ter um tempo extra adicional, cujo o grau de informação que eu adiciono no meu modelo é praticamente nulo. Então, construir esses modelos com até 100 mil permutações já está de bom tamanho.